Porque os Estados Unidos, que há anos isolavam a Venezuela, voltariam subitamente a depender do seu petróleo. A resposta não está em Caracas, mas em um redesenho dramático do poder global que está forçando Washington a olhar novamente para o seu próprio hemisfério. Neste vídeo, vamos investigar a nova face da doutrina Monroe. Vamos falar como uma tempestade perfeita de fatores, a drástica redução das reservas estratégicas de petróleo dos Estados Unidos, a erosão do sistema do petrodólar liderada pelos BRICS e a perda de influência norte-americana no Oriente Médio está empurrando a maior potência do mundo para uma retração estratégica. A América do Sul, antes relegada a um plano secundário, torna-se novamente o tabuleiro central da política externa norte-americana. O alvo não é apenas a gasolina barata, mas a reconstrução de uma fortaleza energética americana. O que está em jogo agora é a soberania de todo um continente, obrigado a reagir enquanto Washington busca reafirmar, pela necessidade do desespero, seu controle sobre o que sempre considerou seu quintal estratégico: as Américas. Nesta análise, vamos entender a lógica por trás da política de segurança nacional dos Estados Unidos em 2025. E se você se interessa pelo futuro da América Latina e dos grandes jogos de poder, então inscreva-se no canal, curta, compartilhe e deixe suas sugestões nos comentários. Obrigado pela sua presença aqui. Para compreender a urgência americana, precisamos falar de números e de logística. Os Estados Unidos mantêm o que chamamos de Strategic Petroleum Reserve, um estoque maciço de petróleo bruto armazenado em cavernas subterrâneas de sal ao longo da costa do Golfo do México. Se não é um estoque comercial, é uma ferramenta de segurança nacional projetada para ser utilizada apenas em contextos de conflito internacional total ou rupturas catastróficas nas cadeias de suprimento globais. Durante quase 2 décadas, essa reserva foi mantida em um patamar de estabilidade, orbitando 700 milhões de barris. Era a garantia da resiliência americana em períodos de crise. Contudo, a pandemia de Covid-19 alterou essa lógica. Diante do choque inflacionário, da desarticulação das cadeias de produção globais e do isolamento social, o governo Biden tomou a decisão de alto risco político e estratégico: liberar volumes massivos dessas reservas para tentar estabilizar os preços internos e mitigar o impacto econômico na classe média americana. A consequência foi severa. As reservas foram reduzidas praticamente pela metade, um nível não visto em décadas. O problema logístico aqui é a janela de reposição no tempo. Nos 2 anos seguintes, devido à volatilidade dos preços internacionais e à instabilidade geopolítica, os Estados Unidos foram incapazes de recompor esse estoque ao seu nível histórico. O país entrou em 2025 com sua armadura energética severamente comprometida. Historicamente, essa vulnerabilidade seria administrável, pois Washington contava com o sistema do petrodólar. Desde os anos 70, as monarquias do Golfo Pérsico, lideradas pela Arábia Saudita, garantiam que o petróleo fosse negociado exclusivamente na moeda americana ao redor do mundo. Isso forçava todos os países do mundo a acumularem dólares, sustentando a demanda pela moeda e financiando o déficit do Estado americano. Em troca, os Estados Unidos forneciam um guarda-chuva de proteção militar às monarquias do Golfo Pérsico contra atores regionais como o Irã. E esse equilíbrio era a fundação da ordem global até agora. O que os teóricos das relações internacionais chamam de desafio à hegemonia materializou-se na última década através da consolidação dos BRICS. O que começou como um acrônimo de investimento transformou-se em uma aliança geopolítica com um objetivo explícito: a desdolarização e a criação de uma ordem multipolar que superasse os Estados Unidos. O compromisso da China, da Rússia, do Brasil e da Índia em acabar com a centralidade do dólar não é um capricho ideológico, mas uma busca por autonomia. A centralidade do dólar permite ao governo dos Estados Unidos aplicar sanções unilaterais que podem desligar países inteiros do sistema financeiro global. Para o restante do mundo, isso é visto como uma vantagem desproporcional e perigosa. A diplomacia chinesa, de forma pragmática, começou a atrair as monarquias do Golfo para essa nova esfera de influência. O movimento mais impactante foi a mediação da retomada das relações diplomáticas entre a Arábia Saudita e o Irã em 2025.
Ao pacificar os rivais regionais, a China removeu o principal incentivo para essas monarquias, para que essas monarquias dependessem exclusivamente da proteção militar americana. A percepção da vulnerabilidade dos Estados Unidos foi exacerbada pelos eventos de 2025. A chamada Guerra dos 6 Dias entre Israel e o Irã, que contou com o envolvimento direto dos Estados Unidos na tentativa de neutralizar instalações nucleares iranianas, deixou uma lição amarga para os americanos. O sistema de defesa israelense, auxiliado pela tecnologia americana, foi saturado por ataques massivos de drones e mísseis do Irã. A conclusão dos observadores internacionais foi clara. A capacidade dos Estados Unidos de garantir a invulnerabilidade de seus aliados no Oriente Médio não é mais absoluta. Se a Arábia Saudita não pode confiar na proteção total de Washington, o custo de manter o acordo do petrodólar tornava-se injustificável. O problema central para a segurança nacional dos Estados Unidos atingiu um ponto crítico quando os BRICS convidaram formalmente o Irã, os Emirados Árabes Unidos e a Arábia Saudita para integrarem a organização. Esse não foi apenas um aumento no número de membros, foi uma mudança na gravidade geoeconômica do planeta. Ao somar China, Rússia, Índia, Brasil, África do Sul, Egito, Etiópia e esses gigantes do petróleo do Oriente Médio, chegou-se a uma estatística avassaladora. Aproximadamente 42% de toda a produção mundial de petróleo e 35% de todo o consumo global de petróleo passariam a estar sob influência de uma única aliança que é contrária aos Estados Unidos. Isso foi antes da entrada da Indonésia. Paralelamente, a China consolidou uma capacidade industrial sem precedentes históricos. Sua manufatura é quase o dobro da americana em termos de saída bruta. Pequim detém o domínio sobre o refino de minerais críticos e terras raras, fundamentais para a tecnologia moderna. Eles lideram a produção de aço, eletrônicos, baterias, carros elétricos e semicondutores. O que estamos observando é a construção de uma autonomia produtiva quase total em relação ao Ocidente. Com a expansão dos BRICS, a China adquiriu um poder imenso sobre o mercado de energia fóssil. Como maior compradora global de petróleo, ela poderia agora oferecer em troca de produtos de alta tecnologia, infraestrutura e segurança, competindo diretamente com os Estados Unidos em área onde Washington era o único fornecedor. Mesmo que a Arábia Saudita mantenha certa ambiguidade diplomática, a força de atração gravitacional gerada pela China e pela Rússia no Oriente Médio é uma realidade que a Casa Branca não pode mais ignorar. Diante desse isolamento relativo no Oriente Médio e na Ásia Central, os Estados Unidos publicaram sua nova política de segurança nacional. O documento sinaliza uma mudança de paradigma, a retração estratégica, reconhecendo que a projeção de força global está sobrecarregada. Washington está redirecionando seu foco principal para o hemisfério ocidental. A lógica é a defesa do perímetro. Se as potências rivais estão entrando com influência e tecnologia em regiões anteriormente dominadas pelos Estados Unidos, a resposta americana é o fechamento do mercado e o fortalecimento de sua hegemonia na América Latina. É uma tentativa de impedir, se necessário pelo uso da força e da coerção econômica, que a tecnologia e o capital chinês dominem o Ocidente. Nesse contexto, as reservas de petróleo da Venezuela e os recursos minerais da América do Sul deixam de ser mercadorias de mercado e tornam-se ativos estratégicos de segurança nacional, especialmente sob governos que priorizam a segurança energética fóssil em detrimento das metas de transição climática, como visto na administração Trump e os seus desdobramentos. O petróleo volta a ser o ouro negro primordial. A estratégia agora é reshoring ou nearshoring, transferir a dependência de cadeias produtivas localizadas em continentes distantes para as Américas. O objetivo é criar um bloco econômico e energético sob controle direto de Washington, garantindo que o fornecimento de energia não dependa da boa vontade de Pequim ou da estabilidade do Estreito de Hormuz no Oriente Médio. A Venezuela não é apenas um detalhe nesse mapa.
Ela é a maior reserva de petróleo do mundo, com mais de 300 bilhões de barris certificados. Para os planejadores estratégicos em Washington, permitir que esse volume de energia permaneça sob influência russa ou chinesa, ou sob um governo hostil, é um risco inaceitável para a segurança nacional de longo prazo. Os Estados Unidos precisam garantir que suas corporações multinacionais operem essas reservas para repor os estoques nacionais. A lógica é simples e brutal. Se uma crise sanitária como a pandemia reduziu as reservas de petróleo pela metade, o que uma depressão financeira, uma quebra das bolsas de valores ou um conflito de larga escala na Ásia faria com a economia americana? Sem acesso direto e garantido ao petróleo venezuelano, os Estados Unidos perdem sua capacidade de manobra estratégica. Entretanto, essa necessidade gera um efeito colateral perigoso: o aumento do uso de força na política externa. Estamos presenciando uma escalada que inclui sanções financeiras paralisantes, operações de interdição marítima e a ameaça latente de intervenções militares diretas. O objetivo declarado da doutrina Monroe, que completa mais de 200 anos, sempre foi impedir a influência de outras potências no continente americano. Mas a versão de 2025 é mais agressiva, porque nasce de uma percepção de declínio. E aqui chegamos ao ponto de reflexão para nós, sul-americanos. O que acontece se o Brasil e a Venezuela buscarem o status de potência regionais, independentes? O que acontece se os povos desses continentes desenvolverem uma visão de futuro fundamentada no orgulho nacional e na soberania, recusando-se a ser meros postos de gasolina para o norte global? A realidade geopolítica de 2025 nos coloca diante de um dilema existencial. A necessidade dos Estados Unidos pelo petróleo venezuelano é real, urgente e até perigosa. Ela pode ser o motor de uma nova era de instabilidade na América do Sul, gerando crises de refugiados, rupturas democráticas e conflitos fronteiriços que interessam apenas aqueles que veem a região como um tabuleiro de recursos naturais. Precisamos pensar em uma América Latina que seja capaz de se proteger. Hoje, o Brasil, apesar de sua importância econômica, possui uma arquitetura de defesa que ainda luta para garantir a vigilância total de suas próprias fronteiras e águas territoriais. Sem uma integração de defesa real e uma política externa que equilibre as pressões das grandes potências, a vida de todos os brasileiros permanece vulnerável a choques externos que não controlamos. A dependência não é apenas econômica, é uma dependência de pensamento. A soberania real exige que não sejamos apenas exportadores de matéria-prima, mas gestores inteligentes da nossa própria riqueza para o nosso próprio desenvolvimento. A crise na Venezuela não é um problema deles. É o teste definitivo para a maturidade diplomática e militar da América do Sul. Se continuarmos fragmentados, seremos apenas o cenário onde a história de outros é escrita. Se nos unirmos em torno de um projeto de autonomia, poderemos finalmente decidir o nosso próprio futuro e o nosso próprio destino.